Aproximava-se a noite e Mateus procurava a casa doutrinária onde todos já estavam reunidos. Bartolomeu, de pé, começou uma oração. Mateus sentou-se com a sutilidade que a educação exigia, com a mente agitada pela vontade de perguntar a Jesus acerca de suas dúvidas. Ao seu lado, uma fala amiga de André propôs: Mateus, tu foste o último a chegar. Sê o primeiro a inquirir. Como todos permaneciam em silêncio, o ex-publicano levanta-se de mansinho, olhou para o mestre, que já o fitava com cordialidade, e acentuou, com descrição: Jesus, por gentileza, queira nos responder, se a hora for oportuna, qual é a melhor maneira e o modo mais adequado de ouvir as pessoas? Como proceder, meu Senhor, diante de irmãos cuja fala não nos agrada, que vivem pensando que somente eles estão certos e que devemos aceitar o que eles aceitam com verdade? Talvez eu não esteja preparado para propor essa noite o que realmente quero ouvir, mas é bem provável que já te inteirastes das minhas intenções. O Nazareno, afetuoso e simples, assimilou com sabedoria. A fala, Mateus, é, por assim dizer, um dom extraordinário que a vida nos outorgou como um bem de Deus. O ser humano se distingue dentre os demais viventes pela harmonia da fala e o modo mais claro de comunicação. Destarte, ele tem imenso campo para se disciplinar. A força da conversa pode pairar em altitudes inconcebíveis para os que andam na terra, constituindo um instrumento da alma para grandes realizações. Podes envolver teu verbo com a força de Deus e curar enfermos, consolar os tristes e dar rumo aos perdidos. Podes desfazer motins, paralisar guerras e criar ou despertar nas pessoas os mais louváveis ideais. Porém, sem a educação que corresponde à lei do Pai Celestial, a fala pode dar início igualmente a terríveis preocupações. Se te aprover entrar no autoadestramento da tua fala, se quiseres dela fazer melodia de encanto e de esperança, não deixes que falte em ti o entusiasmo pelo aperfeiçoamento em tudo. E antes de falares alguma coisa, começa a atingir com bastante critério o reino da tua mente, para que dela saiam os pensamentos já com certa civilização. A nossa boca constitui uma glória da natureza. Fazei com que ela possa dar música aos teus pensamentos, para que estes sejam a de paz e de felicidade. Começa a fazer o bem com a palavra, para que o bem aporte a ti, abençoando a lei do intercâmbio. Os ouvidos vieram para a consequência da fala. Se não fossem eles, ela não existiria. Se saber falar é uma ciência difícil, ouvir exige maiores esforços. A meditação parecia a preocupação de todos os discípulos. Mateus, que começou o assunto, dava mostras de muita alegria. Todavia, permanecia calado. O mestre deu continuação com cordialidade. Mateus, a conversa girou mais sobre a fala, dando a entender que estamos fugindo à tua pergunta. No entanto, essa não é a intenção. É somente por estarem ligados a dois dons, de falar e de ouvir. Um não pode existir sem o outro. Tu achas imprudência contigo mesmo ouvir e dar atenção a assuntos que não dizem respeito a teus ideais. Na verdade, tua vontade é livre para ouvir ou falar. No entanto, se não puderes ceder alguma coisa para teus interlocutores, e quando for a tua hora de dizer, quem poderá te ouvir? Existe em nós uma força de seleção daquilo que falamos e do que ouvimos dos outros. E essa escolha haverá de funcionar permanentemente, porque sempre estamos ouvindo ou querendo falar coisas às quais as boas maneiras não concordam. Não existem somente coisas imperecíveis na fala alheia. Observa melhor, que notarás muita, mas muita coisa boa, com toda a educação que podes atingir. Perante tua consciência e perante Deus, sempre há algo a corrigir. Certamente muitas pessoas vão ser testemunhas da tua conduta e da tua conversa. E quem sabe, se não estão fazendo grande esforço para te suportar, fazem o mesmo,
porque ninguém evolui, meu filho, sem sacrifício. Todo tipo de embelezamento do coração, e mesmo do corpo, carece de labor. Não vamos nos sentar o dia todo com um irmão desajustado para falar e ouvi-lo, crendo que essa é a vontade de Deus, que essa paciência é filha da caridade. Notadamente que não. Poderemos ouvi-lo, até onde o tempo não se torne um desperdício. Todos nós sabemos e conhecemos os momentos de ouvir e de desconversar com habilidade, ajudando ainda a quem fala, para que sejam refreados alguns desequilíbrios. Poucos notaram que o Cristo havia parado de falar, dada a concentração das palavras ouvidas, que eram levadas à razão e em seguida entregues às sensibilidades, para que pudessem alimentar com abundância a fome que as pedia. Mateus pensava no que tinha ouvido do Mestre antes, uma grande verdade. Não façais aos outros o que não queres que os outros vos façam. Se não podemos viver sós, temos que respeitar os direitos dos semelhantes, e o respeito podia começar por saber ouvir, até bem entendido, os limites que a verdadeira caridade delimitar. E, nesse pensar coletivo dos discípulos, desenvolvendo a extensão sem limites do raciocínio, o auditório voltou a ouvir o Mestre. Mateus. Nós podemos ajudar os nossos irmãos em situações difíceis, ouvindo-os. Nós poderemos tranquilizar os desesperados pelo ouvido. Nós poderemos amenizar as dores dos doentes ouvindo suas histórias. Porém, é necessário, acima de tudo, saber ouvir, pois essa é uma das grandes ciências só dominadas pelos anjos. Os homens estão a caminho, quando não esmorecem na educação e na disciplina, permanentemente. Saber falar, Mateus, é muito bom, mas saber ouvir é bom demais. Desfez-se a assembleia toda enriquecida de conhecimentos espirituais. Rangeram os gonzos, a porta se abriu e os primeiros raios do sol anunciaram para os homens, nesse falar sem dizer, a hora de trabalhar.